bom dia, ouvintes da Vibe Mundial. Novamente, eu e Nakamura-san estamos aqui agradecendo a vocês pela audiência e agradecendo ao Pai por mais esse dia de hoje. Bom dia, Nakamura-san. Bom dia. Pois é, pessoal. Agora vocês podem notar que estamos em outono, os dias amanhecem mais escuros, né? E muitas pessoas falam, que dia feio, que dia carrancudo, porque tá frio, porque isso ou porque aquilo. Se tá quente é porque, nossa senhora, logo de manhã já tá muito quente, né? Ai, que horror, né? E assim por diante. Mas eu quero dar uma dica hoje para vocês, né? Que principalmente aos idosos que já passaram dos 60 anos, para não colocar roupas escuras, né? Veja bem, hoje eu estou com uma calça, sim, a calça é sempre aquela básica, ou é preta ou azul marinho, né? Mas a blusinha é verde e aí tem um lencinho de pescoço que está aí enfeitando, dando um pouquinho de cor, um pouquinho de vida, já que a blusinha é verde e a blusa de cima é verde mais clara. Então, para dar um pouquinho de vida, eu pus um lencinho, porque assim fica um pouquinho mais yang, né? O que significa yang? Alegria. Por quê? Veja bem, a roupa também, ele faz assim um efeito muito grande em nós, como se fosse a cromoterapia. Podem ver que as pessoas que estão muito em depressão, que estão aí sem vontade de viver, né, que não tem um objetivo na vida, pode estar todo mundo usando cinza, marrom, preto, né? São cores que envelhecem muito. Então, quando eu aprendi uma coisa com o Nakamura até, que quando eu colocava meio marrom assim, né, ele falava, nossa, tá com a cor de Juju. A cor de Juju, a Juju foi uma cachorrinha minha, marronzinha, né? Então, quando ele falava que a cor era a cor de Juju, então estava muito velha, né? Então, para nós não envelhecermos tanto, assim, para não é mostrar a idade ou não, porque nós temos a idade e pronto, né? Não tem essa de ser mais jovem ou mais novo, né? Enfim, a idade vai depender de cada um. Mas, para você se sentir melhor, para levantar mais o astral, até de quem vê você vai ficar melhor, com certeza. Então, iniciando o nosso programa de hoje, está aí já no telefone o nosso querido Fábio Torrens. Torrens, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, Eda Nakamura? Tudo bem, Fábio? Tudo bem, graças a Deus. Agora, né, ontem nós falamos muito sobre a gripe, o que está acontecendo, por que está acontecendo, como você deve agir. E ele vai continuar falando sobre a gripe e também vai falar um pouquinho sobre a herpes. Então, você poderia... Agora, lembrando que nosso programa estará no YouTube, portanto, vocês poderão pegar a primeira parte no YouTube e hoje é a continuação. Você pode, então, continuar o nosso tema de ontem, por favor? Opa, claro, Eda, com certeza. Vamos tratar. Essa parte da herpes é uma coisa que assola e dá medo em muitos idosos. Sim. Né? Isso aí o pessoal, principalmente os idosos. Uhum. Por que eu estou dizendo principalmente, tá? Se você acha que o jovem está livre da herpes, não tá, pessoal. Isso aí é... Normalmente, quando acontece na fase do idoso, geralmente ele teve a herpes a vida inteira dentro do corpo dele. Nossa. Tá? Mas, Fábio... O que se manifesta num período em que a gente fica mais idoso? Porque nosso sistema imunológico, a gente dá uma relaxada. A parte natural dele não funciona tão bem. E a gente não toma nenhum suplemento para melhorar ele. Sim. Então fica complicado. Para quem não sabe, geralmente tem aquela herpes labial, que dá aquelas bolhas na boca, né? E é uma coisa que acontece bastante. Sim. Tem a genital, que também gera feridas, né? Exatamente, bolhas. E tem o velho cobreiro, que falavam as benzedeiras antigas, que causa aquela herpes, o herpes zoster, Sim. que é aquela que faz a faixa ao redor do corpo, né? Sim. Que dá aquelas dores terríveis, né? Que pode danificar, para quem não sabe, a herpes pode chegar a danificar nervos e músculos, tá, pessoal? Nossa não é só a pele, não. Ela é muito séria. E as pessoas, às vezes, não lidam com tanta seriedade, só lidam a partir do momento que a coisa fica feia, né? É verdade. E daí que elas vão atrás de alguma coisa. Uhum. Então,
A herpes, ela é o quê? Ela é nada mais do que uma infecção causada por esse vírus e ela vai ficar sempre dominando o teu corpo. E a principal coisa que nós temos que reparar na questão da herpes os tratamentos, eles são tratamentos pesados, tá? Então, por exemplo, a transmissão, primeiramente, vamos entender isso, né? Sim. A transmissão dele pode se dar através das bolhas, quando estouram, as feridas, né, quando elas estouram, sim, na herpes genital, logicamente, tendo relações sexuais, sim, logicamente, né? Ela causa até formigamento, que tem muita gente que não sabe, tá? Tem pessoas, Eda, que sentem dores nas pernas, parece que é no osso, ou no braço, como se estivesse doendo o osso. Isso aí vai ser para assustar. Sim. Aí a pessoa vai dizer assim, nossa, mas tá doendo isso direto, eu não sei o que é. Procure o médico, que às vezes pode ser herpes zoster. Nossa! Eda. As pessoas acham que é gangrena, que é trombose, que é não sei o que. Não. Às vezes é apenas a herpes agindo. Olha que loucura. Nossa, que coisa louca. Eu tive um caso até recente, tá, Eda? De uma pessoa, ela tem 55 anos, sentindo muita dor nas pernas, mas uma dor insuportável nas pernas. Aí ela foi procurar um médico, fez o exame de sangue e era herpes. Nossa. Olha que loucura, ele tá achando que era trombose, achou que era uma veia entupida, a varize que ele tem, né? Mas não era, não. Olha era que isso. coisa louca. Olha que coisa, né? E a questão é a seguinte, a primeira coisa que se faz é quando você tá com esse tipo de coisa, é evitar transferência para outras pessoas. Até crianças, até mais velhos, ou no caso mais novos, não importa a idade, mas tem que se evitar a transferência. Então quer dizer que é contagiosa, né? Dessa pessoa, eu vou até falar das minhas regras antigas, né? Sim. A roupa dessa pessoa seja lavada tanto com sabão de verdade, sim, de coco e de preferência um bom vinagre, tá? Umas 2, 3 colheres de vinagre nessa roupa. Sim. Antigamente, para quem não lembra, a gente fervia as roupas, sim, quando acontecia esse tipo de coisa. Não sei, sim, se você lembra disso. Se lembro, sim. A gente fervia para justamente não passar, né? E outra questão, né, importante dessa situação, não pegar sol, pelo amor de Deus. Antigamente a gente falava daquela herpes labial, o pessoal dizia assim, chamava de herpes de praia. Não sei se você lembra desse termo. Não lembro. Não. É verdade, aquelas feridas que parecia que a gente ia pra praia e ganhava, e ficava com aquelas feridas. Exatamente isso. Isso mesmo. Só que aquilo não é o herpes de praia, é porque quando o sol bate, ele faz desencadear mais ainda e reativa o vírus. Nossa! Aí as pessoas achavam que era o herpes que ela pegou na praia, herpes de praia. Não tem nada a ver. Nada a ver. O herpes estava no teu corpo. Se você tomar o sol, você vai pegar de qualquer forma. Outra coisa que acontece muito, agora vai assustar algumas pessoas. Tratamento cosmético. Eu vou fazer uma pintura na minha pele para ser uma sobrancelha, uma boca. Muitas vezes estoura herpes. Meu Deus. Nossa, vai. Tu vê que loucura? Por quê? Porque você está mexendo com a parte ali, o vírus está ali, sofreu aquecimento, sofreu mutação, e aí é que está a questão. Entendeu, Eda? Nossa. É isso mesmo, Eda. Deus! Nossa Senhora! Então é bom a gente estar ciente. Tanto que, para vocês terem uma ideia, quando a dermatologista, aquela pessoa que fica trabalhando ali na maquiagem, maquiagem permanente, Eda. Nossa, o que estoura de herpes não é pouco. Tanto que eles mandam você fazer o quê? Você ir lá e comprar um remédio para herpes, mesmo não tendo. Nossa, não sabia disso. Ainda bem que eu não uso nem permanente. Ainda bem. Não é? Né? Tá bom? Vamos conversando, né? Sim. É importante isso tudo, né? Que as pessoas não têm muita noção, né? Outra coisa que dá muita herpes é o estresse. E estresse para estourar herpes o estresse é impressionante. É impressionante. Já vi muito estresse. Né? A gente acompanha assim, muitas pessoas e vai perguntando. Conclusão. Chega lá na frente, lá atrás, aliás, né? Teve um estresse muito violento.
Então, quer dizer que foi uma oxidação. E eu costumo dizer aqui, não sei se a Aida lembra, teve um programa que eu falei assim, a coisa que mais sofre quando você tem um problema, um problema emocional, a primeira coisa que sofre é o sistema imunológico. Lembra disso? É verdade, a primeira coisa, exatamente. Né? Então, saiba, fadiga, cansaço, no caso, fadiga em excesso, a pior coisa que tem para aumentar o nível de herpes, a quantidade de feridas e outros saiba, sempre será estresse, fadiga, cansaço, o burnout que a gente chama, que é justamente aquela questão de você não aguentar mais nada, estar exaurido ao máximo. Então, saiba que tudo isso causa ao estresse. E o sol? Olha que coisa maluca. E você não pode tomar o sol muito na pele se você tem herpes. Ah, tá. Olha só. Então nós voltamos de novo na suplementação, né, Eda? Exatamente. E para suplementar, então, para quem está e para quem quer evitar. Exatamente. E eu vou dizer uma coisa bem interessante. Eu vou falar sobre a glucana, que a glucana ela previne vários problemas relativos a doenças autoimunes, ela ajuda na prevenção de gripe, como a gente falou no último programa, né, Ida? Ela ajuda a prevenir até outras doenças que são relacionadas ao sistema imunológico. Para quem não sabe, prevenir o sistema imunológico, fazer com que ele funcione melhor, você previne câncer no futuro. Então existem várias outras coisas que se previnem. Claro. E vou falar mais uma, até Alzheimer e Parkinson, né? Você pode prevenir. E aí é que eu vou falar, eu tenho pessoas, eu sempre uso a glucana para prevenir a herpes. E tenho pessoas que eu indico, quando a pessoa está sentindo aquela coceira que vai estourar herpes, eu sempre indico a glucana, Eda, de 1 a 3 doses por dia, dose cavalar, tá? Por quê? Porque tomando essa dose, eu já vi gente que tomando no primeiro dia que sente a coceira, no segundo não estoura herpes. Olha só. Então os primeiros sintomas são coceiras? Oi, Eda? Desculpa. Os primeiros sintomas são coceiras. Coceira, principalmente na boca. A boca, você vai sentir como se tivesse um comichão que você queria arrancar ele. Eu não tenho herpes, mas eu nunca peguei, pelo menos que eu saiba. Mas pra quem tem, diz que é uma coceira e sai aquelas bolhas como se fosse o tal do cobreiro, né? Nossa. Dá vontade de arrancar um pedaço da pele. Nossa. Terrível, então. Glucana é o mais indicado. Você tomar 3 doses por dia, bota num copo d'água ou uma vez 3 vezes ao dia, tá? E a glucana agora tá com sabor novo, tá? Ela tá com um sabor mais suave. Ai, que pra bom. Deixar claro aí. Delícia. Porque o pessoal reclamava muito do sabor, né? O sabor. Para nós finalizarmos, Fábio, e para quem já está com a herpes? Para quem já está com a herpes, eu entro com as doses seguintes, vitamina D, eu entro pelo menos assim com umas 20 mil I por dia. Tá. 20 mil I, tá? Então eu tô falando de 10 gotas no mínimo. Sim. No mínimo. Eu mesmo, na gripe, eu chego a tomar praticamente quase 900 mil I, tá? Isso é recomendado pelo meu médico até. Sim. Bom, nós falamos de gripe ontem, hoje nós falamos sobre a herpes. Então, tanto para gripe como para herpes, podemos então tomar essas 10 mil Is, né, de vitamina D. Gente, vitamina D de dado, né? Igual dizer de dado. O doutor Ribeiro costuma dizer ali, ele toma 50, 60 mil I por dia. Não é pouco, pessoal. Pra gente manter o cérebro funcionando, pra ter tudo funcionando e mais a imunidade. E a glucana, Eda, eu aconselho de 1 até 6 colheres de sopa num dia, para quem tenha herpes, para dar resultado. Olha, eu tenho pacientes, eu tenho clientes que vêm ali, você sabe. Eles dizem assim, já fui em vários médicos, já fiz isso, Fábio, não resolveu. Então a gente vai no sistema imunológico para ajudar a pessoa. Verdade. Então está aí, né, para quem tem gripe, para quem está com gripe, quem quer evitar, a herpes também eu acho que é tudo uma coisa só, porque doença é doença, põe tudo num saco só.
e se torna né? Para falar bem fraco. A verdade. Nada é bom, nada é pior, nada é melhor. Então, gente, glucana sempre, e aí vitamina D. Tem mais alguma colocação para finalizar? Não, Eda, eu só tenho isso e dizer, façam e terão resultados, eu garanto. Tá, ok. Então, muito obrigada pela sua participação. Grande abraço e até semana que vem às 9 horas. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Até. Então, estivemos com o professor, né, Fábio Torrens, ele que é diretor da Invebra, indústria vegana brasileira, produto 100% natural, que só usa os princípios ativos das plantas. Né? Então, Fábio Torrens também é naturopata e faz consultas lá no Espaço dos Aromas. O nosso endereço para você fazer consultas ou até passar com Nakamura com acupunturas é na Avenida Fagundes Filho, 1037, Estação São Judas do metrô. E os nossos telefones 5589-5375, 5589-5375 ou no nosso WhatsApp 11 98 605 4628, 11 98 605 4628. Esses são os telefones em que você pode tirar as suas dúvidas, né? Esses são os telefones também para você pedir os produtos que você quiser ou pelo correio ou pelo motoboy, tá? Se for na Grande São Paulo, você pode receber seu produto no dia, né? Dependendo do lugar que você more. Agora, fora de São Paulo, vai pelo correio. Faremos esse programa falando sobre a gripe, né? O Fábio Torrens falou bastante sobre a gripe, mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre a gripe na visão oriental, né? A gripe é a friagem. Então, o que você tem que fazer? Evitar essa friagem. Essa friagem vai entrar por onde? Aqui. Lembra que Nakamura fala muito, né? Naquele buraquinho do pescoço e também a saída aqui atrás. Essa parte aqui, você sempre deve estar coberta. Eu falei para vocês que estou com um cachecolzinho hoje, né? Com lencinho, na verdade, um lencinho de seda, né? Por quê? Porque aqui tem que ficar tampadinho. Que eu saí de um resfriado, então eu sempre deixo aqui tampado. Agora, à noite, você deverá usar, então, principalmente ao deitar, né? Ao deitar, você tem que ter sempre uma toalhinha ou um paninho no pescoço, porque é durante a noite que os idosos pegam gripe. Pode ver aquela dor, aquela garganta pegando, né? Se você tampar na hora o pescoço, você vai ver que vai começar a melhorar. Por quê? Porque eles são do frio, né? É provocado pelo frio. Se você esquentar, o vírus acaba morrendo. Então, é muito interessante isso. Mas é importante mesmo que você tenha, ao deitar, sempre um paninho de pescoço. Eu sempre tenho toalhinha. Quando eu vou para o Japão, eu trago aquelas toalhinhas, né? Vocês podem notar, pode vir qualquer filmezinho japonês, que eles estão sempre com uma toalhinha pendurada no pescoço, ou no frio ou no calor. No frio, eles umedecem, né? E no calor, no calor eles umedecem e no frio eles deixam seco para tampar a garganta ou para enrolar a cabeça, como o ouvido, né? Então já é assim cultural essas toalhinhas lá no Japão. Tanto é que as toalhinhas, o povo assim de empresas, de grandes empresas, eles dão de presente para as pessoas que passam lá no shopping, né? É muito interessante isso. Então, assim, essa primeira dica é muito importante para você evitar a gripe. Agora, você pode evitar também de uma outra forma. Sabe quando você está sentindo aquela dor no pescoço, assim, aquele mal-estar, meio que arrepio, né, na nuca? É sinal que você está pegando gripe. Então, nesse caso, você já deve ter em casa. Pode fazer hoje mesmo. Compre alho, né? Dê uma socadinha e vai enfiando numa garrafa.
eu não tenho gramas. Perguntam para mim, Eda, quantas gramas mais ou menos? Eu não tenho mais ou menos. Depende do tamanho de garrafa. Eu faço de litro. Tem pessoas que fazem de meio litro, de 250 gramas, né? Enfim, é uma garrafa. O alho, ele vai tomar o espaço, vai ter assim aquela... Em volta deles, eles terão um lugar para pinga aí, né? Então, você vai encher de alho e vai completar só com pinga. Pode pôr uns pedaços de gengibre também. Nesse caso, você vai tampar direitinho, vai deixar ele dormindo pelo menos por uma semana. Ele vai durar de uma semana até quando você quiser. Quanto mais antigo ele for, mais forte ele fica, tá? Ele é um antibiótico puro para gripe. Então, gente, é só pinga e alho. Não me pergunta quantas gramas de alho. É pinga e alho. Eu não compro aqueles de lata, não, viu? Uma vez a funcionária comprou acho que é tatuzinho com açúcar, alguma coisa assim. Mas não é aquele, não. Eu compro sempre o 51. Não sei se é o melhor, mas eu uso o 51, né? Então, está pronto um remédio poderosíssimo. Bom, está com esse sintoma, então tome uma colher, ou você pode fazer um chá bem quente, jogue essa colher desse alho com pinga, né? Coloque numa água bem quente e tome, tá? E vai para a cama para você fazer, para provocar um suadouro. Você vai suar muito, mas suar de molhar. Quando o suor passou, você também não sabe onde foi a gripe. É assim que funciona com a pinga e alho, tá? Então, esse é um remédio caseiro antiguíssimo, da qual a minha mãe usava, porque antigamente não tinha remédio para gripe, né? Poderia até existir, mas ela não conhecia. E esse remédio ela trouxe, né, ainda já lá da antiguidade, não sei de quando, mas assim era curada a nossa gripe. Portanto, aí vocês, depois que suaram tudo, troca de roupa, passa um talquinho ou passa uma toalha molhada e você vai ver que no dia seguinte não tem mais nada. É uma coisa impressionante, tá? Então, essa é uma dica que não pode faltar, esse remedinho que é o antibiótico puro mesmo, tá? Essa pinga com alho. O que você pode fazer também, sempre quando você quiser fazer um xaropinho, você vai bater o alho, um limão inteiro, só tira aquela parte do meio que é amarga, né? Então, você vai bater limão, mel e gengibre. Limão, mel, gengibre e água, um copo d'água. Aí você coa e vai tomando aquele líquido durante o dia, tá? Esse é o segundo xarope, do qual você pode usar também naturalmente. Outra dica para você, uma dica antiga como xarope, né? Os japoneses conhecem muito essa dica, é o nabo. O nabo é muito ótimo, muito bom, aliás, para quem tem problema de pulmão, porque ele é branco, né? Então, vocês ralam o nabo, coloca num frasco e completa com mel, tá? Põe mais ou menos assim, mais dois dedos de mel em cima daquele nabo ralado. Gente, fica um xarope sensacional. Você que é Nisei, né, que você é da antiga como eu, vai se lembrar, tua mãe fazia muito isso. Tem um cheiro terrível? Tem, mas vale a pena fazer, porque é um xarope super natural, muito bom mesmo. Se vocês quiserem pôr gengibre, se vocês quiserem pôr guaco, também pode colocar, né? Tem muitos chazinhos nossos, que as nossas avózinhas aqui do bairro que ensinavam, né? Então, tinha bastante dica para gripe. Então, essas são pequenas dicas que você pode lidar nesse inverno, porque a gripe está terrível. Agora, para evitar, é como o Fábio Torrens falou, né? Glucana. E quem já está com gripe, tomar, então, a vitamina D, tá? Vitamina D. E os nossos telefones para vocês se informarem, 5589-5375, 5589-5375, ou no nosso WhatsApp 11 98 605 4628, 11 98 605 4628.
Bom, chegamos no final do nosso programa, agradecemos muito a sua atenção e até então, sábado que vem, o nosso muito obrigada. Tchau, tchau.